Olá pessoal, estamos de volta, né? Seja bem-vindo ao nosso canal. Professor Edson Moraes falando para você. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo de dilatometria, em especial a dilatação térmica dos líquidos. Então, fica aqui conosco e vem ver o que temos de novidade. Veja, o que se precisa considerar é que o líquido ocupa um lugar no espaço. E isso depende do recipiente. Sabemos das suas propriedades físicas, não é isso? Pois muito bem. Levando em conta que esse recipiente tem um volume, portanto, a dilatação térmica dos líquidos vai estar de acordo com a dilatação volumétrica, aquela mesma que nós vimos na dilatação dos sólidos. Pois bem, agora é importante lembrar que, em geral, os líquidos se dilatam muito mais do que os sólidos, devido à sua estrutura enquanto organização, enquanto pontes de moléculas em sua disposição. Tá? Então, quando o recipiente ele está totalmente cheio de líquido, o que vai acontecer é, se ele for aquecido, esse líquido vai transbordar, porque esse líquido vai geralmente se dilatar mais do que o recipiente. Então, essa parte que transbordará, daremos o nome aqui de dilatação aparente dos líquidos, tá bom? Pois muito bem, vamos à situação hipotética para que você compreenda. Está aqui um recipiente completamente cheio, onde o volume inicial do recipiente coincide com o volume do líquido. E aqui embaixo um recipiente extra. Se então aquecermos esse sistema, esse conjunto, o que vai acontecer? Todo o sistema se dilata, lembrando que o líquido se dilata mais ainda. Não é assim? Portanto, essa quantidade extra que transbordou é o que a gente chama de dilatação aparente dos líquidos. Tá certo? Portanto, o volume transbordado, o volume dilatado aparentemente, nada mais é do que essa diferença entre o volume do líquido, que era dilatado em maior quantidade, diante do volume do frasco, o volume do recipiente. Tá bom? Vamos em frente. Então, como a gente sabe que a lei que descreve a dilatação volumétrica é expressa dessa forma, tanto para os líquidos quanto para os sólidos, então ΔV depende do volume inicial, do coeficiente de dilatação volumétrica, aqui é o real que a gente está se referindo, e da variação de temperatura em que está submetido o sistema. Tá certo? Muito bem. Então, se a gente retornar àquela situação anterior, em que o volume do líquido transbordado, aquele líquido que excedeu, ele é nada mais nada menos do que o resultado entre a diferença existente entre o volume do líquido e o volume do frasco. Chamava atenção no nosso último encontro de que é muito comum a gente ver isso para combustíveis. É por isso que tanque de moto, de alguns veículos, eles têm um limite máximo. O combustível vai só até aquele limite. Porque se ele ultrapassar, por mais que o dono diga, não, eu sou o proprietário do veículo, pode colocar aí até a boca. Eu preciso colocar o máximo que puder para mim não parar, não reabastecer tão cedo. O que vai acontecer é que se esse veículo for exposto a altas temperaturas, imagine que a gente mora numa região muito tropical, vai transbordar. E esse combustível, quando transborda, quando derrama sobre a pintura do veículo, isso não faz um bem, Então, essa dilatação ela é aparente, porque essa dilatação do líquido, ela não foi acompanhada aliás, a dilatação do recipiente, do frasco, não acompanhou a mesma dilatação do líquido, ok? Então, eu posso equivalentemente dizer que a variação de dilatação aparente do líquido é nada mais nada menos do que a dilatação volumétrica do líquido menos a dilatação volumétrica do frasco, do sólido. Se tomarmos por base que a variação de volume, ou seja, a dilatação volumétrica é volume inicial vezes gama vezes a variação de temperatura, e portanto atribuirmos isso em todos os entes do sistema, vamos ter essa expressão. Volume inicial, coeficiente aparente, variação de temperatura. Volume inicial, coeficiente do líquido, variação de temperatura. Menos volume inicial, coeficiente do frasco, vezes variação de temperatura.
E aqui para nós, né? Tanto o volume inicial quanto a variação de temperaturas são grandezas que eram a mesma, foram constantes, seja antes, seja depois do recipiente, da dilatação. Isso implica dizer que a gente pode cancelar essas variáveis, volume inicial e variação de temperatura. Portanto, o que é que sobra para a gente? Que o coeficiente de dilatação aparente do líquido, né, da substância, é nada mais nada menos do que a diferença entre o coeficiente real do líquido e o coeficiente do frasco. Muitos outros livros, outras literaturas, em vez dessa palavra líquido, vem aqui real, tá bom? Mas isso é muito fácil de chegar a essa conclusão, porque a gente já tinha essas observações feitas a partir da variável volume, tá bom? Em questões futuras, que a gente vai se submeter a fazer, vocês vão compreender melhor essa aplicação, tá? Agora vamos nos deter a um comportamento interessante para com a água. O termo dilatação anômala, ou seja, existe uma anomalia para com a água. Não sei se vocês sabem, né? Sabemos que na dilatação, né, a dilatação é própria do aquecimento dos corpos. Mas em um intervalo de temperatura específico para a água, ela não se dilata, né? Pelo contrário, ela se contrai. Por isso, essa terminologia, dilatação anômala da água. Vamos ver isso como acontece? Olha, a trazer aqui para vocês um pouco de química, né? Que está envolvido aí com a molécula da água. Bom, sabe-se que a água é o líquido mais abundante do planeta, né? E é constituída por 2 átomos de hidrogênio e por um átomo de oxigênio. Até aí, tranquilamente. Sua disposição, né, é nesse formato. Assim, com sua disposição, seus pontos de hidrogênio, tranquilo. Agora, olha o que acontece, né? A água líquida ela tem uma estrutura que ela é parcialmente ordenada, onde as pontes de hidrogênio estão constantemente formadas e em alguns momentos rompidas, certo? Entretanto, quando essa água se solidifica, quando ela entra no estado de fusão, no estado de gelo, todas essas moléculas tendem a se estruturar de maneira a formar pontes de hidrogênio, a formar meio que teias, como uma rede, criando então espaços vazios. Daqui é que a gente vai chegar à conclusão o porquê que o gelo vai flutuar na água. Tá certo? Então, tá aí, ó. Esses efeitos dessas pontes vai aumentar esses espaços entre as moléculas, fazendo com que o gelo se torne menos denso do que a água, né? Ou seja, mais leve. Ou seja, vai ter mais contato com a água e pelo que nós sabemos de pressão lá do conteúdo de hidrostática, lembramos de que quanto maior o contato com uma superfície, menor é a força de pressão exercida sobre ela. Por isso que o gelo tem uma densidade menor que a água líquida. Olha como seria a organização estrutural das moléculas de água, né, no estado líquido. Olha como elas se comportam no estado sólido. Veja esses espaços vazios. Esses espaços vazios foram criados devido a essa disposição entre as pontes de hidrogênio, causando esse espaçamento. Ok? Isso permite, portanto, um maior contato com a superfície e uma disposição que facilita, né, essa diminuição de densidade. Porque essa diminuição de densidade está motivada com a massa do gelo. Tá? É um motivo no qual a massa do gelo vai ter um volume maior que a massa da água. Se tem um volume maior, isso notadamente está envolvida com o resultado dessa densidade. Lembra, densidade ou massa específica é massa sobre volume. Então, densidade e volume varia inversamente proporcional. Quem tem maior volume vai ter menor densidade. Tranquilo? Pois muito bem. Então, o que acontece quando o gelo derrete? Vamos ver o que acontece. Sabemos que a 0 graus, né, no ponto fixo de fusão, né, no estado sólido para o estado líquido, a água vai diminuindo o seu volume devido ao rompimento desses pontos de hidrogênio. A água vai diminuindo o seu volume em detrimento, né, desse rompimento com essas pontes. Moral da história. A partir de 0 até 4,
que é o limite mínimo, é o limiar da temperatura para com a água, o volume vai se reduzindo. Ou seja, se está aumentando de temperatura, porque a 0 graus acontece a fusão. Estado sólido, bloquinho de gelo que você tirou da geladeira, colocou ali sobre a pia, sobre a mesa, ela vai derreter, aquela água ainda está gelada a 0 graus, né? Só que com o passar do tempo, vai trocando calor com o ambiente e essa temperatura vai subindo, vai subindo. Quando chega a 4, você tem um volume mínimo registrado. Sabe? Esse volume mínimo é aquela situação em que, se você pegar um copo com água, colocar no congelador, tem gente que tem essa mania, né? Na hora que você pegar esse copo e que estiver trincando ali em cima, aquela superfície, pode ter certeza que a água está um pouco mais abaixo, né? Alguns lagos de regiões frias, né? Como Canadá, Amsterdã e todas as outras, quando se começa a gelar os rios, né? Os lagos, começa a gelar essa crosta, né? De cima, e a água está um pouco mais abaixo. E diga-se de passagem, um pouco mais aquecida. Inclusive, é o motivo de se preservar os peixes, né? De se preservar aí a fauna, né? Devido a essa temperatura. Então, curiosamente, de 0 a 4 graus, onde se tem um aquecimento da água, ela não se dilata, ela se contrai. Daí a explicação para a dilatação anômala da água. Então, se aqui eu tenho um volume menor, qual a relação que existe entre volume e densidade, que a gente acabou de falar na lâmina anterior? Densidade e volume têm relações inversamente proporcionais. Se a gente passar para a próxima lâmina, a gente vai ver que está aí a explicação, no aquecimento de 0 a 4, o rompimento das pontes de hidrogênio ainda prevalecem, dado esse afastamento, né, das moléculas, e devido ao aumento da temperatura. Então, isso vai provocar uma diminuição do seu volume. E, né, a partir de então, o volume da água só vai aumentar após os 4 graus, né? Após os 4 graus. Que aí vai se predominar o afastamento realmente dessas pontes de hidrogênio com o aumento da temperatura. Então, como a gente já havia falado, está aqui o gráfico que, né, chega a bater o valor de sua densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. É isso que a gente aprende lá na química, né? Então, esse valor, de fato, ele chega ao máximo dessa densidade quando quando a temperatura é de 4 graus. Ou seja, quando o volume é mínimo, temos a densidade máxima para com a água, que é de 1. Tudo bem, pessoal? Deu para vocês compreenderem? Então, tá aí, ó. Preservação de peixes, né, em rios se dá exatamente nisso. Em regiões de inverno, os peixes ficam um pouco mais abaixo, né, porque a água está concentrada. Lembra da crosta que a gente tinha falado? Aquela lâmina, aquela película de gelo que se formou na superfície, que se você quebrar, trincar, a água está um pouco mais abaixo? Pois é, o peixe se concentra em regiões mais fundas, devido à temperatura ser um pouco mais elevada. Em regiões mais quentes, mais tropicais, ele sobe, né, procurando, né, maior temperatura, né, uma temperatura mais agradável para si, ficando um pouco mais próximo já da superfície. Por aquilo que pareça, os pescadores sabem disso quando vão pescar em determinadas regiões. Muito bem, essa foi a nossa contribuição, nossa aula de hoje sobre dilatação térmica dos líquidos. Nosso próximo encontro vai ser direcionado à resolução de questões. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e até mais.